Salve, muito boa noite. Estamos, eu e Mauro Fonseca, através do nosso Cidade Verdade, entrando na sua residência pelas ondas televisivas da TV da Cidade. O programa Cidade Verdade vai ao ar segundas-feiras e quintas-feiras, nesse horário, 10h30 da noite. Mais um dia tumultuado no país, mais um dia nervoso em Brasília. Antes que a gente possa falar de Brasília, né, a gente parabeniza aí os times que deram show nesse Campeonato Brasileiro, Mauro Fonseca, 38ª rodada, última rodada de 2015. Só para resumir, Mauro, já vou te dar a palavra. Os times do Rio de Janeiro, com exceção do Botafogo, do meu amigo Antônio Sérgio, aqui da TV Cidade, médico do Hospital Dona Helena, uma vergonha. Com exceção do Botafogo, uma vergonha. Fluminense, entre 10 e 13 pontos. Flamengo, entre 10 e 13 pontos, se não estou enganado, foi 12 pontos. Né? O Vasco da Gama, como você falou agora, Mauro, que nadou, morreu na praia, resistiu até onde pôde, não havia condições. O Vasco perdeu muitos jogos no início do campeonato, a exemplo do que aconteceu com o Joinville. E aí não há milagre, não há matemático, não tem cálculo, tchau pro Billy. Então, dos times do Rio, só o Botafogo. Os times do Nordeste, nós temos aí que dar parabéns para o Sport. O Sport que ficou aí numa ótima colocação na ponta do campeonato. E agora, parabéns também para o Santa Cruz, que se inseriu na Série A e vai para o campeonato de 2016 junto com o Sport, né? Dois times do próprio Nordeste. Aí nós temos também que dar parabéns para o São Paulo, mesmo aos trancos e barrancos, né? O São Paulo que pela estrutura que tem, tinha que ser o líder do Campeonato Brasileiro, que é o time mais rico, e aos trancos e barrancos, por causa de um gol no final do jogo de ontem, conseguiu ir para a Libertadores da América. O Santos nadou, morreu na praia, por causa da inocência do senhor Dorival Júnior, que de tanta incompetência, pelo menos num quesito, não preparou o clube para o jogo contra o Vasco da Gama, preocupado com a Copa do Brasil, não colocou nenhum titular no jogo contra o Vasco, pronto, botou aquele time ridículo, não ganharam do Vasco, e esses 3 pontos para o Santos foram preciosos para poder chegar na Libertadores. O Corinthians não vamos nem adjetivar, vou dar a palavra para o Mauro Fonseca. Corinthians com 81 pontos, né? Melhor time do campeonato indiscutivelmente, junto com o Atlético Mineiro, que ficou em segundo lugar, também um baita de um time, né? E o Palmeiras, que nem o Santos. O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, vai para a Sul-Americana, para a Copa eliminar a Libertadores. E meu caro Mauro Fonseca, muito boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite, Joinville. Realmente, o Corinthians foi o campeão, um campeão, né? Campeão maiúsculo, um time que fez mais pontos no Campeonato Brasileiro, ultrapassou o time do Cruzeiro no ano passado, que foi 80 pontos, fizemos agora 81 pontos e merecidamente foi o campeão. Parabéns aí também ao Palmeiras, que foi campeão da Copa do Brasil, que vai disputar a Libertadores, e ao Vasco da Gama, que realmente, desde o começo do campeonato, primeiro turno, fez 13 pontos. Não tinha, a situação já estava desenhada. Tanto, eu falava desde o início aqui, tanto o Vasco quanto o Joinville já estava desenhada no início do segundo turno. Não tinha como recuperar, não tinha. Os times estavam jogando, aliás, o Vasco até que foi muito bem no segundo turno, né? E o Joinville não, foi aquele campeonato ruim do começo ao fim. Tanto é que foi o último colocado desse campeonato. Mas que sirva de lição, que aprenda para o próximo ano. Só que eu estava ouvindo na rádio agora, Beto, eu não sei se aprendeu. Ah, é? Porque quer trazer o Lima? Exato. Olha, com todo respeito, o Lima já foi, a época dele acabou. Se continuar com esse pensamento, eu já estou com medo que pode voltar para a Série C no ano de 2016. Porque a B não vai ser fácil não, amigo. Tenha juízo, hein? Diretoria do JEC, tenha juízo. É verdade. E a nova diretoria vai ter como líder o empresário Johnny, da Romaço, que é a nossa patrocinadora, não só na rádio, mas também como aí na televisão. Romaço Rolamentos, que dispensa comentários, uma das maiores distribuidoras de rolamentos aqui do país, que serve todo o estado de Santa Catarina. Mauro Fonseca, nós tivemos aí um domingo do terror, nós tivemos aí simplesmente um domingo que excedeu a periculosidade. Nunca na história de Santa Catarina nós tivemos 7 assassinatos em um dia, numa madrugada. Em meio a esses 7 assassinatos, que muitos comentaram,
formados aí, resultado de quadrilhas que são do tráfico de droga, né? O juiz Buch, o juiz, como é o primeiro nome dele? João Marcos Buch, ele hoje disse num programa do meio-dia televisivo que realmente é o PCC, nós comentávamos, né, Mauro? O PCC chegou aqui e estaria exigindo dos pontos de tráfico do PCG, que é o partido criminoso, o que a gente pode chamar até de partido do crime, né? A facção criminosa de Santa Catarina, o PSG, mas estaria sendo extorquido pelo PCC, que gostaria de um percentual no volume do lucro do tráfico de drogas. Quem concorda, tudo bem. Quem não concorda, o PCC mata, que é mais estruturado, né? Veio de São Paulo. Isso é um perigo muito grande. O governador Raimundo Colombo, hoje à tarde, deu uma declaração que ele hoje tem o maior problema do crime, que chama-se Joinville, mas eu pergunto para o Mauro, como é que o governador só acordou agora, né? Nós tivemos aí a notícia na semana passada que por falta de um contingente mais novo, o governador Raimundo Colombo ia mandar policial aposentado aqui para Joinville para poder coibir o crime, né? Mas policial aposentado, né? Para trabalhar onde? Em delegacia da mulher? Né? Porque o policial aposentado ou pode ser pela idade ou por algum problema de saúde, né? Aqueles que são aposentados por saúde não podem mais trabalhar. Então, é hora do governador olhar um pouco mais forte para Joinville. E olha, Mauro, esses 7 assassinatos, tirando o atentado contra o policial militar, o Alexandre Padilha, que ficou uma pergunta no ar. O que é que um policial militar, com todo o respeito que eu tenho a ele, porque ele é um policial do choque, hoje até a irmã dele ligou para o programa Conexão Direta, segunda edição, para dizer que ele não tinha falecido, que tinham me informado hoje que ele tinha falecido. Mas eu tinha dito que a notícia era oficiosa e não oficial. E ainda bem, a irmã ligou para a emissora dizendo que ele não faleceu. Mas fica a pergunta que não quer calar. Me refiro ao PM Alexandre Padilha, do choque aqui de Joinville. Foi baleado com 3 tiros na cabeça, Mauro. Ele está em estado muito delicado no hospital, mas fica a pergunta que não quer calar. O que estava fazendo um policial militar do choque no seu dia de folga, até porque eles trabalham aí, a jornada deles é muito diferente da jornada de trabalho de qualquer trabalhador, trabalham menos, mas no dia de folga, o que estaria ele fazendo num bar às 3 horas da manhã com 2 ou 3 armas? Essa é a pergunta que fica no ar, que eu vou deixar para você responder. O que é que um policial militar do choque fazia num bar às 3 horas da manhã num dia de folga? Existem aqueles policiais que fazem bico. Mauro Fonseca. Bom, Beto, eu acho que essa indagação está aí no ar e deve ser respondida não só por ele, ainda bem que ele está vivo, graças a Deus, mas ao comando da Polícia Militar também, que deve investigar essa situação desse policial militar. E com referência aos assassinatos que houveram na madrugada... Chacina, né? É engraçado, uma coincidência ou não, porque o número 7 é um número forte, né? Quem trabalha com número diz que o número 7 é um número forte. E eles morreram, foram assassinados no dia 7, porque já era domingo, já era madrugada, dia 7, e foram 7 corpos que foram executados por esse crime aí entre facção, PCC lá de São Paulo. Hoje foi o sepultamento. Exato, mas foram 7 no dia 7. Né? Coincidência, né? Quem acredita em coincidência ou não, foram 7. Numerologia. Agora, o que se repercute tudo nisso, para nós que vivemos aqui em Joinville, é uma falta de união, né? Não só do Legislativo, do Executivo, da CIG, da JORPEM, das nossas forças vivas aqui de Joinville, para reivindicar mais segurança para a nossa cidade. Tem que unir. Tem que nos unirmos aqui para conseguir lá na capital, com o governador Raimundo Colombo, com os nossos deputados, com os nossos vereadores, para conseguir trazer segurança, mais policiais, mais delegacias, mais delegados, equipar a nossa segurança que está largada aqui, está num percalço terrível. Tanto é que o Ministério Público, né, deu várias reportagens aqui dizendo que está sucateado a segurança pública. E desses 7 assassinatos, Beto,
eu tenho certeza que a Polícia Civil, com todo respeito, até por não ter material humano e nem equipamento, vai conseguir desvendar quem eles são foi muito organizados. os autores, né? Ou autores dessa chacina. Eles são muito organizados, Mauro. Eles Sim. operam no Brasil inteiro e hoje a gente tem essas facções criminosas como estruturas empresariais do crime. Eles não fazem só esse tipo de crime. Eles comandam tráfico de drogas, eles têm o comando também de assaltos a banco, caixas eletrônicos, tem caixeiro que já está praticamente se filiando, vai ser subordinado ao alto comando. Aquilo que as pessoas acabam vendo em novelas da televisão, aquilo é fichinha do que acontece. Quando você vê, e quando uma cidade inteira vê um juiz de direito das execuções penais de Joinville, que é o doutor João Marcos Buch, chegar numa televisão e dizer que o PCC já está atuando aqui em Joinville, é um recado que o juiz dá da própria, ou do próprio, como diz o Ricardo Paladino, que é promotor público, do Ministério Público, aqui de Joinville, do Tribunal do Júri, o doutor Ricardo Paladino, que tenho certeza nos assiste, mas isso é um recado do juiz, resultado do recado que o promotor já deu, ele dá o nome da facção que está atuando aqui em Joinville, como quem diz, nós já tínhamos avisado que isso ia acontecer. E aí você tem que ter um contingente maior de policial. Eu vim de Santos, Mauro, e quando eu saí da minha casa, porque eu vim de avião e voltei de carro, eu tenho que passar, literalmente eu tenho que passar em São Vicente, e atravessar a cidade de São Vicente, que é perigosíssima. Aliás, é a cidade de um jogador famoso do Santos Futebol Clube, o Robinho, né? Que hoje vai jogar no exterior. Mas existem pontos lá em São Vicente tão perigosos, que eu fiquei seguro quando eu passei lá dessa vez. Porque em cada esquina tinha uma patrulha com 4 caras do choque com as armas desse tamanho. Ou seja, pela primeira vez, até falei para a pessoa que estava comigo, eu me senti seguro no bairro ali que é o mais perigoso de São Vicente. É o que tem que fazer em Joinville, meter polícia em cada esquina. E outra coisa, o recado que eles estão dando, Mauro, hoje um policial me falou que o recado é que você evite jogar sinuca em bar, evite boteco depois de uma certa hora da noite, porque é nos botecos que eles executam os seus algozes. É no boteco que essa facção criminosa executa, como fizeram em São Paulo, né? Então quem está junto e é inocente morre também. Nós vamos dar uma volta, voltamos em alguns segundos, nossos patrocinadores. Muito boa noite ao segundo tempo do nosso Cidade Verdade. Para você que ligou a sua televisão agora, falamos muito de Brasília, do escândalo que está acontecendo em Brasília. A presidente Dilma hoje falou que simplesmente ela acredita no senhor Michel Temer, e nós dissemos que o Michel Temer é o cérebro de todo esse golpe branco contra ela, e para tentar afastá-la do cargo, né? Você falou agora há pouco, Mauro, se você fosse a presidente Dilma, você faria um pronunciamento à nação e diria, se é para o bem do povo e felicidade geral do Brasil, diga ao povo que não fico e que estou simplesmente neste momento renunciando ao meu cargo a bem do Brasil, né? Dou o poder ao senhor Michel Temer e vou embora, porque eu não sei como ela está aguentando essa pressão. Estou até com pena dela, viu, Mauro? Eu até estou com pena dela, porque ela é uma vítima dos ladrões que estão à volta dela. Ela é uma vítima, hoje, por exemplo, o filho do Lula protagonizou já uma decisão dos deputados de fazerem uma CPI do Luiz Cláudio, filho do Lula. Então, ela está em volta de ladrões. Daqui a pouco, ela não aguenta, ela vai ter um problema de saúde. E evidente que ela não quer o recesso parlamentar, porque é tudo que a oposição quer. Falamos também dos assassinatos aqui em Joinville, das facções criminosas. E agora, Mauro, pode falar. Não, só falar a questão aí da Dilma. Ela não tem mais como governar esse país. O Michel Temer já abandonou ela. Vocês podem reparar que na quinta-feira passada ele se mandou para São Paulo, nem avisou, né, a Dilma, e foi se reunir. Ficou quinta, sexta, sábado, domingo. Hoje se reuniu com... Na calada da noite. Se reuniu com tucanos, com Alckmin, com os 2 senadores, o Serra e o Aloysio Nunes, que é do PSDB, lá em São Paulo, com Alckmin hoje. Então, ele já está articulando.
E a Dilma está, o próprio ministro, né? O ministro Eliseu Padilha, que pediu demissão, pediu exoneração do cargo, ela está ficando sozinha. Ela não tem mais condição de governar este país. Agora, ela tem culpa também, viu, Beto? Ela tem culpa, porque ela mentiu demais, mas mentiu muito para conseguir a sua reeleição. Então, ela também tem culpa no cartório também. Ela não tem condição, ela não é que ela está em volta de ladrões do PT. Falo ladrões porque tem ladrão que foi condenado e está preso lá na Pampulha. Fora aqueles que não estão presos. Fora, ela tem o tesoureiro do PT que está preso. Ela tem o Zé Dirceu, que é um bandido, ladrão, que foi condenado no Mensalão e está preso no Lava Jato de novo. Tem senador da República do PT, que era o líder do governo no Senado, está preso com questão de Lava Jato. Então, ela também, ela não é de toda inocente, não. Simplesmente isso. Se eu fosse ela, foi o que eu falei para você, Beto, eu pediria para sair, renunciaria no começo do ano, falava, PMDB, não é só o Michel Temer, é o PMDB todo. Tem uma parte a favor dela. Exato, entrega o cargo e vai embora. Tem uma parte do PMDB que está a favor dela, mas uma boa parte do PMDB, a grande maioria, está contra ela. Ela não tem culpa, Mauro, porque ela é uma fantoche do Lula. Ela é uma fantoche do Zé Dirceu, que dá ordens, inclusive preso, né? Ela é uma fantoche de todo o sistema banditista que foi formado por esses caras do PT que sangraram a Petrobras. Então ela também não tinha como não fazer o que eles mandavam ela fazer. Minta na campanha eleitoral, vá para frente da Câmara e fala que você vai fazer isso. E ela fez. Agora, ela não desviou um centavo do erário. Ela não se pode confundir. Não há provas, nenhuma prova de desvio para o bolso dela do erário. O que estão acusando ela são de pedaladas que foram feitas no governo Fernando Henrique Cardoso. As pedaladas foram feitas no governo Fernando Henrique Cardoso e as pedaladas foram feitas no governo Itamar Franco. E não estou aqui defendendo ela, não, porque ela não tem condição mais de ficar, ela não tem mais condição de ficar. As pedaladas se tornaram um praxe em governos anteriores. Então, hoje foram 30 juristas defender que não há tecnicidade para o impeachment. Agora, evidente, não estou defendendo, ela não tem condição moral de ficar, porque o mercado não acredita mais nela. E o Michel Temer está se aproveitando disso para dar o golpe. Golpe maior, Mauro Fonseca, golpe maior. Hoje encontrei com um vereador aqui de Joinville e ele me disse que o Instituto Michael César já está sendo investigado pela 13ª Promotoria da Moralidade. Aquela matéria que nós fizemos na sexta-feira, dando conta de que o Instituto Michael César, no espaço de um ano, teria amealhado 970 mil reais através desse instituto, que para mim deve ser de plástico, com obras sociais de desenvolvimento social, obras sociais de desenvolvimento não sei o quê. E outra, esse vereador me falou, né, e simplesmente se me processar, eu vou dar o nome do vereador que falou, né, que chamam na lide. A 13ª Promotoria está já investigando tudo que o Tribunal de Contas do Estado rejeitou sobre esse tal Instituto Michael César. E mais, existem notas fiscais nas mãos do Ministério Público que, segundo o que diz esse vereador, e nós já sabíamos, seriam notas de um radialista aqui da região. Um radialista da região que adora viajar, né? É o campeão de viagens, né? É o campeão de viagens. Então, eu acho que a coisa, se o Ministério Público detectar que está tudo certo, que todas as notas dadas para a Secretaria de Desenvolvimento Regional aqui de Joinville, né, que presta contas para o governo do Estado, se essas notas, segundo o Ministério Público está investigando, estiverem certinhas, não, recebeu o dinheiro, o Instituto, e gastou em obras sociais, né? Aí tudo bem. Agora, se o Ministério Público detectar crime com notas que foram dadas para poder fazer jus ao surrupiamento, aí é cadeia. Vai para a cadeia o vereador e o jornalista e o radialista.
Vão os dois para a cadeia. Isso dito por um vereador para mim hoje. Ele falou, Gebaile, você não precisa levar para o Ministério Público isso daí. Já está na mão deles. Mauro Fonseca, olha, quem é o vereador e quem é o radialista? Olha, Beto, olha, essa questão que você levantou e que agora fiquei até feliz que já está sendo investigado. Está sendo investigado. Eu falei desde o início aqui, tem que ser investigado e se for apurada alguma ilegalidade, tem que ser punido no rigor da lei. Espero que a Justiça caminhe com passos mais rápidos, né, do que o que acontece aí, muitas vezes, passos lentos. Espero. E a questão também, existe político esperto, né, mas a esperteza dele para o mal. Lá em Brasília, hoje também, o seu Cunha, né, outra jogada de mestre, mas sempre do lado do mal. Quer dizer, hoje era para reunir os deputados para escolher, para formatar a comissão dos 65 deputados. Não, ele cancelou e marcou para amanhã, às 14 horas. Coincidência ou não, onde iria se reunir a comissão da comissão dele, do Cunha. Conselho de Ética. Conselho de Ética, para saber se aceita ou não o processo contra a continuidade ou não contra o Cunha. Quer dizer, o Cunha quer arrastar o processo dele até as férias. Depois volta só em fevereiro, o pessoal talvez já esqueceu. Ele, nesse meio tempo, já articulou, porque agora o foco é só o impeachment da Dilma. Hoje, vários deputados estavam extremamente irritados, porque precisaram viajar no domingo, chegaram à noite, deixaram as suas bases, os compromissos. Segunda-feira cedo também tinha alguns compromissos, mas não, estavam todos lá esperando que o seu Cunha aparecesse lá para formatar a CPI, para formatar os integrantes, da CPI. Mas, Mauro, as pessoas têm que entender que esse recesso que a Dilma não quer, a Dilma quer que faça agora, esse recesso está nas mãos de acontecer ou não do senhor Renan Calheiros. E o Renan Calheiros tem que colocar isso em pauta para ser votado tanto na Câmara quanto no Congresso. No Congresso é preciso 40 votos dos senadores para que o recesso não aconteça. E na Câmara de Deputados é preciso 279 votos para o recesso não acontecer. O Renan tem esse poder na mão. Só falar uma coisa do Renan Calheiros. O Renan Calheiros é do PMDB. PMDB. Tem uma fala dele hoje, que eu li hoje na internet, um discurso, dizendo que o governo da Dilma já está na UTI e esse preço está sendo muito caro para nós pagarmos essa conta. Palavras do seu Renan Calheiros, do PMDB. Mas eu volto a repetir. Isso quer dizer que o PMDB já está já gelando... Tá, o cérebro é ele. Mas eu volto a repetir. 30 juristas hoje disseram que não há termo técnico na Constituição, nesse caso, citando a Constituição, que possa resultar no impeachment dela. O resto é golpe. Aí, como não se pode mais dar golpe no Exército, que hoje o mundo internacional não deixa, esse golpe está sendo branco com o cérebro e liderança do senhor Michel Temer. Ô Mauro, eu quero informar que o Ministério Público, 13ª Promotoria da Moralidade Pública, né? Até pode ser que esteja em outro setor do Ministério Público, mas é preciso investigar esse Instituto Michael César, que por uma coincidência é vereador aqui em Joinville, tem que investigar se as notas fiscais que foram dadas para ele, para o instituto na qual ele comandava ou comanda, ter recebido R$950 mil, se essas notas fiscais estiverem certas, realmente foram para obras sociais, não tem problema. Agora, nota fiscal de radialista, se isso for verdade, vai os dois para a cadeia. Vai os dois para a cadeia. E por coincidência ou não... Já foi deputado para a cadeia. Já foi deputado para a cadeia por causa desse mesmo motivo. Usar ONG para poder botar dinheiro no bolso. Ficou preso um tempão. Para quem não lembra, o João Rosa. Era deputado. E delegado. Né? Delegado de polícia. Então, se o Ministério Público detectar esse crime, que você está colocando o erário no bolso, dinheiro público no bolso, se detectar e pedir ao Poder Judiciário que abra uma ação criminal contra o vereador e contra o amiguinho jornalista, eu acho, amigo, que vai dar fita, hein? Ó o que pode dar. Isso se nós tivermos aqui a seriedade
que todo o povo do Brasil está pedindo, inclusive seriedade do povo de Joinville e de Santa Catarina. Boa noite a todos, um grande abraço, até quinta-feira, que você tenha uma ótima semana e faça uma aposta aqui ao vivo com Mauro Fonseca. O impeachment não acontecerá. O que você disse? Não, vai acontecer. A aposta é um jantar no chimarrão. Tá Quem bom. perder paga. Tá Até bom. quinta-feira.